Olá, pessoal. Nesse vídeo nós vamos ver alguns poemas de Fernando Pessoa numa análise mais aprofundada. O nosso primeiro poema é Autopsicografia. O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E aos que leem o que escreve, na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim nas calhas da roda gira, a entreter a razão, esse comboio de cordas que se chama coração. Lembrando que Fernando Pessoa traz na sua poesia todas as marcas do modernismo de Portugal, mas ele se mostrava também como um poeta bem intrínseco, diria até que pessimista e triste. Tinha dificuldade de se relacionar, né, com as pessoas. Pouco se fala nas suas poesias sobre mulheres. Ele fala muito mais sobre entre metáforas de sentimentos e análises, mas dificilmente o amor, né, entre ele e uma mulher, ou a representação do amor em relação a uma mulher. Então, interpretação do poema Autopsicografia. Uma psicografia consiste numa representação de um fenômeno psíquico ou de descrição psicológica de alguma pessoa. Auto no sentido de fazer essa análise consigo mesma. Desta forma, é possível dizer que com a palavra autopsicografia, o autor pretende abordar algumas das suas características psicológicas. O poeta mencionado nesta obra poética é, portanto, o próprio Fernando Pessoa. Na primeira estrofe, é possível verificar a existência de uma metáfora que classifica o poeta como um fingidor, sendo que fingidor no sentido de construir, de repetição, de réplica, tá? Quando a gente lê o poema, parte-se do princípio que ele está fingindo no sentido pejorativo, mas não é isso, tá? A ideia do fingir é da ideia original da palavra, né? Que significa reconstruir, copiar, representar. Ou seja, ele transborda, ele transmite, ele representa o que ele sente, a dor que ele sente. Ele não está fingindo no sentido pejorativo, ok? O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Se no senso comum o conceito de fingidor costuma ter um significado pejorativo, nos versos de Fernando Pessoa, temos a noção de que o fingimento é um instrumento da criação literária. Segundo o dicionário, fingir vem do latim fingere e significa modelar na argila, esculpir, reproduzir, né, os traços de representar, imaginar, fingir, inventar. Ou seja, ele remodela a ideia do que é o sofrer. A capacidade de fingir de Fernando Pessoa explica a criação de vários heteronômios. Esses heterônimos, pelos quais ficou conhecida os mais famosos heterônimos, Álvaro de Campos, né, Alberto Caeiro e Ricardo Reis, que a gente viu no outro vídeo. Fernando Pessoa consegue abordar várias emoções e se transformar em cada uma delas, criando assim diferentes personagens com formas distintas do seu eu interior, né, de sentir as coisas de uma forma diferente. E os que leem o que escreve, na dor lida, sente bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. Vemos na segunda estrofe que a capacidade do poeta de expressar certas emoções desperta sentimentos no leitor. Apesar disso, o que o leitor sente não é a dor,
ou a emoção que o poeta sentiu, nem o que fingiu, mas a dor derivada da interpretação da leitura do poema. Ou seja, ele literalmente transmite, molda, remolda o que sente, ao invés de fingir no sentido pejorativo, algo que ele não estava sentindo, né? As duas dores que são mencionadas são a dor original, que o poeta sente, e a dor fingida, a dor construída. Na terceira e última estrofe, o coração é descrito como um comboio, trem, de cordas, que gira e que tem a função de distrair ou divertir a razão. Vamos, nesse caso, a dicotomia emoção-razão, que faz do cotidiano do poeta, por ser pessimista, por ser depressivo, por se entender excluído do mundo, por ser intrínseco, né? Ele expõe dessa forma a razão e a emoção, fazendo uma dicotomia, um paradoxo entre a emoção e a razão, ok? Então, esse foi o poema Autopsicografia, de Fernando Pessoa. No próximo vídeo, veremos mais uma análise aprofundada de um poema de Fernando Pessoa. Então, até lá!